a partir do versículo de número 1. Hoje é o 7º e último dia da campanha Conquistando com Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 1 a seguir. E realmente o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a conquistar com Deus. Porque a conquista, quando nós conquistamos sem Deus, quando a conquista ela é obtida pela nossa própria força, pelos nossos méritos, essa conquista ela é algo momentâneo. É algo que vai nos saciar momentaneamente. Por isso que nós vemos muitas pessoas querendo alcançar muitas coisas. A pessoa quer alcançar um carro novo, uma casa nova, quer alcançar muitas coisas, e essa pessoa acaba alcançando. Mas depois que ela alcança aquele objetivo que ela traçou, que ela buscou como meta durante um ano ou durante a sua vida, logo mais ela quer algo mais. Uma coisa maior do que aquilo que ela conquistou. Ela já começa a almejar, se ela comprou um carro zero, ela começa a almejar um carro de outra marca. Por quê? Porque aquilo não sacia o seu coração. Mas a conquista com Deus é diferente, porque a conquista com Deus ela é plena e nos sacia abundantemente. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, meu Deus, nós reverenciamos a Tua presença, meu Pai, e nos colocamos diante do Senhor agora, porque Tu és um Deus de coisas grandes, ó Pai, Tu és um Deus de abundância, Tu és um Deus grandioso, Pai, que nos dá infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, e nós estamos nessa campanha conquistando com o Senhor, ó Pai, porque queremos aprender a andar pela força, pelo braço do Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, venha nessa noite conduzir a nossa vida, o nosso coração, nos ensina, ó Pai amado, a andarmos pela Tua vontade e não pela nossa, ó Pai querido. Sabemos que o Senhor tem caminhos de vitória, sabemos que o Senhor tem caminho de bênção, sabemos que o Senhor vai aplanando os nossos caminhos para que nós não venhamos tropeçar, cair e se machucar. Então, Espírito Santo, nessa noite, venha nos ensinar a andar pela Tua palavra, pela Tua vontade, que realmente sejamos impulsionados através do Teu Espírito. Venha, ó Senhor, e dá vitória à Tua igreja, ao Teu povo que clama e busca nesse momento. Assim oramos e consagramos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, Santo Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. É necessário que para nós venhamos conquistar com Deus, venhamos aprender a andar pelo caminho e pela vontade que Deus traça para as nossas vidas. Ou seja, muitas vezes nós queremos ser conduzidos pela nossa própria vontade. Mas quando nós andamos pelo caminho a qual Deus determina, pelo caminho a qual Deus traça, é isso que a Bíblia está dizendo que vai se cumprir na nossa vida. Pois Ele diz assim na palavra: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A partir do versículo de número 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Bendito serás tu na cidade. Quem quer ser bendito na cidade onde você mora? Você quer ser bendito? Então ouça a palavra do Senhor. Aí ele diz mais: bendito será tu na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Quem quer ter os seus filhos, a sua família abençoada? Diga amém. Amém. Aí ele continua dizendo: o fruto do teu ventre, os animais, as crias, ou seja, aquilo que você produz, aquilo que você faz, as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Versículo de número 7 diz assim: o Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença todos os seus inimigos que se levantarem contra ti. Você deseja que os inimigos que se levantarem contra ti venham a cair? Amém? São muitos os inimigos que se levantam, e não estou dizendo inimigos humanos, inimigos da carne, mas isso são inimigos espirituais, aqueles demônios, aqueles hostes do inferno que levanta para trazer objeção, para fazer com que você tropece, para fazer com que você erre o caminho. Deus está dizendo que todos eles cairão por terra e você será abençoado. No versículo de número 8 diz assim: o Senhor determinará a bênção que esteja nos teus celeiros, e tudo quanto colocares a mão te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará. Versículo de número 9 diz assim: o Senhor construirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Versículo de número 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti.
Versículo de número 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento, aos teus pais prometeu dar-te. Versículo de número 12 diz assim: o Senhor te abrirá o teu bom tesouro do céu, para dar chuva na sua terra ao tempo certo, e abençoar todas as obras de tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Versículo de número 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Nós conseguimos compreender através dessa palavra uma direção muito clara para as nossas vidas, que para que nós venhamos conquistar na nossa família, que para que nós venhamos conquistar no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós colocamos à mão, é necessário que nós aprendamos a ouvir a voz do Senhor. É necessário que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus, porque quando nós andamos não dirigidos pela palavra do Senhor, nós certamente tropeçaremos, iremos cair e se machucar. A palavra de Deus diz em Provérbios que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor, é a direção do Senhor para a nossa vida. E eu sempre uso isso, sempre digo isso e tenho isso muito gravado dentro do meu coração: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu sempre uso esse exemplo. Se nós apagarmos a luz e começarmos a andar dentro desse templo, dentro dessa igreja, você vai começar a andar no escuro, não vai enxergar o que está acontecendo em volta de você. Certamente você vai tropeçar. Quem aqui já teve, vamos dizer assim, a experiência de levantar à noite com a luz apagada, e de repente você vai andando pelo corredor da sua casa, ou na sua cozinha, ou no seu quarto, e de repente você tropeça, o dedinho minguim do pé. Dói para valer, meu Deus do céu. E aí você fala assim: poxa, por que eu não acendi a luz? Poderia ter acendido a luz, não teria machucado o meu pé, agora não vou poder usar sapato. E aí você fica com o dedinho doendo por vários dias, e você fica muitas vezes impossibilitado de fazer algumas coisas. Por quê? Porque você se machucou. E assim é a palavra de Deus para as nossas vidas. Se nós não andarmos dirigidos por ela, pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós iremos tropeçar, iremos se machucar todos. É assim quando nós chegamos na igreja, foi assim. E continua sendo assim na nossa vida. Quando nós tomamos atitude por aquilo que nós achamos correto, quando nós fazemos aquilo que nós temos a certeza que vai dar certo e não consultamos a voz do Senhor, não pedimos a orientação do Espírito Santo, certamente nós iremos tropeçar, iremos cair, iremos se machucar. Mas quando nós aprendemos a andar pela voz do Senhor, pela direção do Senhor, nós seremos benditos em tudo aquilo que nós fizermos. A nossa casa será uma bênção, o nosso trabalho será uma bênção. Deus irá abençoar tudo aquilo que nós colocarmos à mão ou às plantas dos nossos pés. A palavra de Deus está dizendo que nós seremos benditos. Você pode dizer amém, porque isso é uma promessa para a sua vida. Mas é necessário que venhamos aprender a ouvir a voz do Senhor, que tenhamos sensibilidade no nosso ouvido espiritual, dentro do nosso coração, para compreender aquilo que Deus está determinando, para compreender os caminhos que Deus te está traçando para você. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo de número 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Ei, olha aqui o que está dizendo a palavra do Senhor, que Deus falou com Abraão. Abraão hoje na Bíblia, e em todo tempo, ele é reputado como o pai da fé, ou seja, um homem que teve muita fé, um homem que alcançou um testemunho de ser o pai da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus em todo tempo, porque ele ouvia a voz e a direção de Deus. É isso que está dizendo aqui. Deus, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e disse-lhe: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Nós vamos ver que para que uma pessoa seja considerada como pai da fé,
Para que Abraão alcançasse esse testemunho, para que Abraão fizesse tudo aquilo que ele fez e agradasse ao Senhor, foi necessário aprender a ouvir a voz de Deus. Abraão tinha essa sensibilidade. Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus quando Deus queria falar. Existem pessoas que só querem ouvir a voz de Deus quando Deus fala que vai abençoar. Tem pessoas que só querem ouvir a voz de Deus quando Deus fala que vai trazer um carro novo, vai trazer uma casa nova, quando Deus fala que você vai ganhar um dinheiro que você não estava esperando. Aí é para mim. Quando é um benefício, quando é algo que Deus está querendo dar, que vai te beneficiar, aí essa pessoa ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui. Mas tem muitas pessoas que quando Deus quer falar, Deus fala uma vez, Deus fala 2 vezes, Deus fala 3 vezes, Deus grita com a pessoa, Deus coloca muitas coisas no caminho dessa pessoa para orientar, e essa pessoa está com o ouvido tapado para Deus. Tem muitas pessoas que andam com Deus dessa forma, só querem ouvir os benefícios de Deus, não querem ouvir o que Deus tem realmente a falar. Olha, filho, anda por aqui, faça a minha vontade é essa. Porque se Deus lhe pede algo que não está dentro daquilo que ela gostaria de fazer, logo, ela acha que essa não é a voz de Deus. Essa é a voz do meu coração, essa é a voz do diabo, isso não é para mim. Porque Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ele em holocausto. Abraão foi um homem que compreendia a voz de Deus quando Deus lhe queria que ele comprometesse algo da sua vida, e também ouvia a Deus quando Deus queria abençoar ele. Tem pessoas que só estão querendo ouvir a bênção de Deus, mas quando Deus determina um sacrifício, quando Deus pede uma oferta, quando Deus pede algo da sua vida, aí não é a voz de Deus. Mas é necessário para que nós venhamos alcançar o testemunho, a vitória e a bênção de Deus, a provisão de Deus, andar com Deus, conquistar com Deus. É necessário que nós venhamos compreender a voz de Deus em tudo que Deus nos pede. No versículo de número 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão. Versículo de número 3, o que diz a sua Bíblia? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. É isso mesmo? Abraão não ficou esperando Deus falar novamente? Abraão não ficou esperando Deus dar a segunda orientação. Abraão foi um homem de fé em fazer aquilo que Deus estava lhe pedindo. E é necessário que nós também venhamos ser dessa forma, pessoas obedientes a Deus, pessoas com sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia está nos dizendo que Abraão não tardou, Abraão levantou, foi de madrugada, juntou as suas coisinhas, juntou os seus servos, juntou a lenha, pegou o seu filho e depressa saiu para obedecer a voz do Senhor. Não importa o que Deus está pedindo, não importa aonde Deus está mandando você ir, se é a voz de Deus, vá, porque ao final Deus terá bênção para você. Creia, espere, aguarde, ande pela vontade de Deus. Agora tem gente andando pelo seu próprio desejo, porque eu acho que se eu fizer dessa maneira vai dar certo, e aí entra e quebra a cara, como eu já fiz muitas vezes, e garanto que você também fez. Mas nessa noite nós iremos pedir sensibilidade ao Senhor, para que o Senhor nos faça ouvir e entender a sua voz, para que nós venhamos conquistar pelo braço do Senhor. Porque quando nós andamos pelo caminho que Deus está nos mostrando, quando Deus fala conosco e nos orienta, ainda que para o nosso coração seja algo que é muito difícil fazer, quando Deus nos pede nós devemos fazer, porque o Senhor tem bênção para a nossa vida. E aí Abraão continua na sua caminhada, escrevendo a sua história, porque a história de Abraão já foi escrita. Está dizendo aqui no versículo 7, quando disse Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8 diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Abraão foi chamado pai da fé porque aprendeu a ouvir, porque aprendeu a confiar em Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e aprendemos a confiar em Deus, certamente Deus trará provisão sobre a nossa vida, porque a Bíblia continua nos narrando que no versículo de número 9, que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha aqui mais uma vez, Abraão ouvindo a voz do Senhor. Tem pessoas obstinadas que começam a achar que podem fazer do seu jeito. Tem pessoas que quando Deus fala uma vez, ela já toma aquela orientação para a sua vida toda e não busca mais a direção de Deus. É porque Deus me mandou andar por aqui, então eu vou continuar andando por aqui. Mesmo que ali na frente Deus queira que você vá para a esquerda, você continua andando por aqui porque você está achando que isso é correto. Mas nós temos que consultar a Deus em todo o tempo, nós temos que ouvir a voz do Senhor em todo o tempo, porque Deus nos orienta através de etapas, e foi assim na vida de Abraão. Talvez se ele tivesse chegado e cortado o pescoço do seu filho, é claro que Deus tinha poder para ressuscitar ele, mas não era isso a vontade de Deus. Deus novamente vem falar com ele. Isso aqui está nos mostrando que ele tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E assim nós também devemos ter sensibilidade para ouvir a voz e a direção do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Tenha sensibilidade, ore ao Espírito Santo, para que você possa compreender a voz do Senhor. Porque senão você vai acabar fazendo coisa errada. Não era para Abraão matar o menino. Deus apenas estava provando Abraão. E por ouvir a voz do Senhor novamente. A Bíblia diz então, no versículo de número 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Você pode dizer assim, Deus proveu. Deus provê todas as necessidades. Não importa se o caminho que você está andando, existem momentos de provação, existem momentos de luta, existem momentos onde você vai entrar em atrito. Poxa, está tão difícil fazer isso. Olha, eu vou parar pela metade do caminho. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer te dar provisão no final do seu caminho. Deus quer te abençoar no final do seu caminho. Deus lhe abrirá a porta e abençoará a sua vida. É necessário que você creia, que você dependa totalmente de Deus. Não faça aquilo que você acha que é correto, não. Clame a Deus, ore a Deus e peça a direção de Deus. Confie em Deus, porque tudo Ele vai fazer por você. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Versículo de número 1. Números capítulo 13, um pouquinho para frente aí. Alguns livros para frente, capítulo 13. Nós vemos que quando Abraão conquistou, foi porque confiou em Deus. Quando nós confiamos em Deus, certamente nós iremos alcançar, iremos conquistar a bênção e a provisão do Senhor. Números capítulo 13, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um qual príncipe ou líder entre eles. Deixa eu explicar para você o que está dizendo essa palavra. Deus separa 12 espias, 12 pessoas para avistar a terra que Deus daria ao povo. Essa história já é bastante conhecida, você já deve saber, mas eu quero chamar a atenção para você no versículo de número 2, aonde Deus diz assim para eles: envia homens aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo o qual o príncipe entre eles. Por quê? Porque Deus havia de dar a terra para ele. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Deus não mandou eles irem para aquela terra espiar, para talvez dar a terra, para talvez cumprir a bênção dele. Quando Deus determina, quando Deus mostra um caminho, quando Deus dá a direção, é porque Ele tem vitória para as nossas vidas. Ele diz: você pode ir, porque eu estarei convosco todos os dias da sua vida. É isso que Jesus fala quando Ele vai aos céus. Ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias. Jesus está conosco, Deus está no nosso caminho, está nos abençoando, está abrindo as portas que nós necessitamos. Mas é necessário que você venha crer que Ele está adiante de você, abençoando os seus caminhos, abrindo as portas. É necessário que você creia que Deus está com você em todo o tempo. Porque esses espias foram adiante, olharam a terra prometida. E a Bíblia diz que no versículo de número 23, depois que vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um
um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou de Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Deus mostrou para ele a promessa. Deus mostrou para eles que a bênção iria se cumprir na vida deles. Olha, vai lá para vocês verem a terra, que bênção que é. E eles foram então, começaram a espiar aquela terra, e se depararam com um cacho de uva maravilhoso. Eu acho que de todas as coisas que eles viram naquela terra, esse cacho de uva foi o que mais chamou a atenção. Porque imagina você um cacho de uva, daquela uva deliciosa que chama, acho que é Red Globe, não sei, uma coisa assim, que tem lá no Que Fruta. Você vai e compra aquela uva deliciosa, é uma uvona assim, mais ou menos desse tamanho, assim, ó, docinha, que você chupa, não tem semente, não é azeda, é maravilhosa. E eles se depararam com essa terra onde tinha uvas melhores do que essa ainda, porque essa já foi a melhor uva que eu chupei, é muito boa. E eles se deparam então com um cacho maravilhoso, um cacho enorme, aonde a Bíblia nos diz que precisaram de 2 homens para carregar. Olha que bênção! O que Deus tem para fazer, aquilo que Deus tem para nos dar é sempre o melhor. O caminho que Deus está lhe mostrando, quando você anda por ele, quando você vai no caminho que Deus está orientando, Deus tem bênçãos maravilhosas, Deus tem cachos de uva maravilhosos para dar na sua vida, abundância, fartura. É essa terra que Deus prometeu para eles. Deus tinha algo grandioso para fazer para aquele povo, assim como tem para as nossas vidas também. Mas é necessário que nós venhamos crer que Deus dará a posse, que Deus dará a sua bênção em nós. Mas esses homens viram tudo aquilo que Deus tinha para fazer, tudo aquilo que Deus tinha para dar. Olha, Deus vai abençoar a gente naquela terra. Aquela terra é nossa, porque Deus tinha prometido dar. Mas eles começam a desconfiar daquilo que Deus poderia fazer realmente. A Bíblia diz no versículo de número 25, que ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e viram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta, e de toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeira mana, leite e mel, é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali o filho de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé da montanha e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. No versículo de número 31 diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e adiante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio que passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes de gigantes, e éramos com os nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também eram aos seus olhos. Essas pessoas, em vez de compreenderem que Deus estaria à frente deles, que Deus derrotaria os inimigos, que Deus abriria as portas, eles começaram a deixar o seu coração ter uma semente de dúvida. Abraão conquistou porque teve fé. Abraão alcançou a provisão de Deus porque creu. E esses rapazes aqui, essas pessoas, esses 12 espias, tirando 2 que acreditavam na bênção de Deus, eles não puderam alcançar, não puderam conquistar porque não creram na palavra que Deus tinha lhe dado. Deus tem dado palavras de vitória na nossa vida. Deus tem bênçãos para a nossa vida. E como é que você tem se portado diante de tudo aquilo que Deus tem colocado para você? Será que você tem crido que Deus realmente abençoará você e sua casa? Porque eram pessoas que eram líderes, que representavam as suas famílias, representavam as suas tribos. E por causa desses homens que não creram na palavra do Senhor, não creram que Deus iria prover, eles não puderam entrar na terra prometida. E assim também é a nossa vida. Se você não crê que Deus realmente irá abrir as portas, que Deus abençoará o seu lar, que Deus trará tudo aquilo que Ele prometeu na palavra dEle, de nada adianta você estar aqui. Mas Deus deseja que nessa noite a sua fé seja fortalecida, que você venha aprender a conquistar com Deus. Gostaria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus.
e colocasse a mão sobre o seu coração e fechasse os olhos nesse momento. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, Ele venha nos ensinar a confiarmos totalmente em Deus, a crermos na palavra do Senhor, a entregar o nosso caminho. Porque como diz no Salmo de número 37, no versículo de número 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a aguardar no Senhor, ainda que quando estamos andando com Deus, existem momentos de dúvida, momentos de perdas, momentos onde temos que sacrificar alguma coisa, como Abraão teria que sacrificar o seu filho, aquilo que ele mais amava. É necessário que venhamos crer que quando estamos andando pela vontade de Deus, certamente Deus derramará da sua provisão sobre nós. Deus abençoará os nossos caminhos. Que você venha nesse momento buscar ao Senhor, que você venha pedir ao Senhor fé, para que você possa crer na palavra dEle, naquilo que Ele está lhe mostrando. Deus diz que nós seríamos benditos em tudo aquilo que nós colocássemos as nossas mãos, que tudo aquilo que nós fizéssemos iria prosperar. De repente você tem passado por um momento de luta, um momento de dúvida na sua vida. Deus apenas está usando esse momento para que a sua história seja escrita com Ele. Deus poderia fazer com que os inimigos daquele povo fossem derrotados e eles pudessem entrar naquela terra sem se deparar com gigantes, sem se deparar com as lutas, as adversidades a qual eles tinham que passar. Mas Deus não fez dessa maneira, porque aquele povo fazia parte de uma história, e você também faz parte de uma história a qual Deus está escrevendo. No momento ao qual você passar por luta, por tribulação, por angústia, Deus vai te entregar a vitória, e você vai escrevendo a sua história. Passei por mais uma luta, Deus me ajudou. Passei por esse momento, mas Deus abriu a porta. Passei por uma enfermidade, mas Deus me curou. Aleluia. Nós não andamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ele não nos faz vencedores, mas muito mais que vencedores. Feche os teus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos te engrandecer, ó Pai amado, porque Tu és um Deus que nos faz conquistar, porque o Senhor é um Deus que está conosco, porque o Senhor é um Deus que abre as portas, meu Pai, aonde necessitamos que sejam abertas. A Tua palavra nos declara que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a que o Senhor fecha ninguém abre. Deus querido, nos conduz pela Tua voz, pela orientação do Teu Espírito, meu Deus. Que tenhamos dentro do nosso coração, que tenhamos em nome de Jesus sensibilidade como Abraão teve. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a andar pela Tua vontade, nos ensina a ouvir a Tua voz. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, ó Pai. Manifesta a Tua glória, o Teu poder. Derrama da Tua vitória sobre os Teus filhos e filhas, meu Pai. Olha para cada coração agora, cada pessoa que passa por uma dificuldade, por uma luta. Tu és o Deus que proveu sobre a vida de Abraão, e sabemos que o Senhor proverá sobre a nossa vida. Que assim venha a ser, ó Pai, que venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, intensifica, meu Deus, a Sua ação na nossa vida, para que não venhamos andar pelo nosso desejo, mas sim pelo desejo do Senhor. Assim consagramos, Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, diante da Tua presença. E pedimos, ó Deus, nos conduz para a glória do Teu nome. Assim oramos no nome santo de Jesus.